Olá, pessoal. A gente vai falar sobre as diretrizes da redação IBFC. Muita atenção, né, as dicas que eu vou passar para vocês logo de cara aqui nessa abertura da leitura dessas diretrizes. Por quê? Porque estas experiências que eu vou passar, elas podem ser muito importantes para você não jogar seu conhecimento fora na hora da prova, tá certo? Eu vou falar exatamente o que vem acontecendo nos concursos, nas discursivas, nas redações de concurso público de um modo geral, e isso pode ser, assim, o divisor de águas entre você passar no concurso ou você ficar. Então vamos lá. Eu vou começar pelas próprias diretrizes do IBFC para vocês entenderem. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, é o quadrinho que vem lá no edital, certo? Quando vocês recebem a prova da banca, vocês vão ver que a banca vai pegar a redação. Vou pegar aqui um exemplo que está digitado, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Aqui nós temos uma redação digitada. O que a banca faz? Não tem ela não coloca linha a linha, ela vai numerar por parágrafos a cada. Perdão, ela vai numerar a cada 5 linhas, melhor dizendo. Então você vai conseguir contar o total de linhas que você está utilizando a partir dessas linhas de 1 a 5, 5 a 10 e por aí vai. É isso que ela vai fazer. E quando ela corrige, ela não anota nada. O corpo do texto fica assim, branquinho, tá certo? Só com a tua escrita mesmo. E ela vai jogar numa tabela, que também não é esta tabela aqui, tá? Que tabela que é, professora? É uma tabela que vai trazer critérios daqui e outros critérios que estão anotados no edital, que trazem quesitos avaliativos que não são os mesmos que estão necessariamente apenas nesta tabela. É como se ela aumentasse um pouquinho. Aí o aluno vai falar, então ela não estaria cumprindo o que está previsto no edital? Não, ela continua cumprindo. É que ela diz o quê? Lá no próprio edital, aqui de forma resumida, né? A gente trouxe para cá o recorte exato, porém, só aquilo que interessa. Ela disse assim, ó, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência. Você vai ver que coerência está aqui, precisão, clareza não está aqui, mas naturalmente vai aparecer na tabela, tá? De correção dela. E aí, eu vou falar sobre este quesito da clareza, muita atenção que eu vou dizer. Pessoal, a gente está vivendo um momento nos concursos que está tendo repercussão na correção da redação, tá certo? Bastante. E aí eu trabalho não só com a preparação aqui no Turma de Redação Concursos, mas trabalho também com o pós, que é a fase recursal. E a fase recursal é muito reveladora do que acontece nos processos de correção, não é? E o que a gente tem visto? Ora, quando a gente fala em clareza, escrever com clareza, além de outras questões que são envolvidas nesse processo, tem a ver também com a sua letra. Sim. As bancas, pessoal, mais recentemente, estão muito exigentes com a letra. E por que elas estão batendo na letra? Porque é um mecanismo de compensação que elas estão adquirindo. Por que compensação, professora? Porque é o seguinte, o nível das redações caiu muito. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Por que o nível caiu? Gente, a gente tem um comportamento das pessoas que fazem concurso, chamado comportamento pré-pandemia, em que você tinha muitos concorrentes e muita gente indo fazer prova. Então, quer dizer, muitos concorrentes, muita gente indo fazer prova, as redações tinham notas altíssimas. Elas continuam com nota alta, mas o tipo de texto correspondia àquelas notas. O pessoal aprimorava mesmo e chegava ali fazendo e acontecendo, tá? Naquele tipo de prova. Hoje, o que está acontecendo em 2024? Você tem um nível altíssimo de inscritos, o número não mudou, o número de inscritos, mas atenção, quem está indo fazer prova? Poucas pessoas. Esse número, quando eu falo poucas, eu estou falando de um número que às vezes se limita a cerca de 50% das pessoas, praticamente. Né? Isso eu estou falando, gente, pegando uma média, tá? Ah, porque de repente alguém pode falar, ah, meu concurso não, todo mundo foi. É um concurso ou outro. Uma média tem sido assim. Só para vocês terem noção, o concurso do Bacen neste ano, ele teve 48% dos inscritos presentes na prova. 48% menos 50%. O CNU teve cerca de 50% dos inscritos presentes na prova. E assim tem sido com todos os concursos. Né? A gente não tem. Antigamente você tinha 20% de ausência, tá certo? Hoje não. Né? Esse número subiu bastante.
E aí que só está indo fazer prova quem realmente está interessado. E um detalhe, né? Com isso, a prova objetiva não sente tanto, porque a concorrência por vaga está ali, mas a prova discursiva já sente o golpe. E aí o que acontece? O conteúdo da prova discursiva cai pra caramba, cai, as redações não ficam com conteúdos tão altos assim, e aí as bancas atacam a letra. É isso que está acontecendo, gente. Quando eu falo isso para vocês, tô falando a mais pura verdade. O último recurso de que eu participei, né, por exemplo, foi do Tribunal de Contas do Paraná. O que aconteceu? Você tinha discursivas ali de 60 linhas, a banca marcando 30 erros gramaticais, mais de 30 erros gramaticais e 60 linhas. Mas por que ela marcou isso tudo? A pessoa errou isso tudo? Não. O que a banca saiu marcando, sobretudo? Como o conteúdo não estava bom, a banca então resolve reprovar aquele aluno, tá certo? E resolve mesmo. O que ela vai fazer? Ela vai lá na gramática, qualquer coisa, tá certo? Qualquer desenho que não esteja bom do grafema, ela desce a caneta, desce a caneta. Porque vira um critério para ela mais fácil de reprovar, uma vez que ela não consegue somente indo pela avaliação de conteúdo. Tá certo? Então, muita gente perdia pontos. Não foi só esse concurso, não, tá? Eu tô citando esse concurso que foi o último que eu corrigi antes deste vídeo. Muita gente perdeu pontos. E eu venho observando, né? Eu até falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas a gente começou a fazer, né? Eu e minha equipe, uma análise, né, de concurso a partir de maio, principalmente. A gente tem notado, gente, não colocou pingo no i, minúsculo, perde ponto. Não colocou pingo no j, minúsculo, perde ponto. Fez esse tipo de não assim, perde ponto, né? Aí fez um T assim, perde ponto. Então você tem que manter o desenho original dos grafemas. Você pode usar a letra que você quiser, tá certo? Mas, por exemplo, tu pode usar a letra cursiva com letra de forma? Pode. Mas você vai ter que tomar um cuidado com a sua letra, tá certo? Então a banca está atacando isso. Por quê? Porque os conteúdos desceram muito. Aí ela já pega aquele aluno, né, e já vai eliminar cuja letra não esteja funcionando muito. Então eu estou contando isso para vocês porque quando a gente às vezes conversa com o aluno, tem esse tipo de conversa que eu estou tendo com vocês aqui, a gente muda muito o destino do aluno em concurso público. Bastante, certo? E muda mesmo. Então, por exemplo, às vezes tem aluno aluno vem aqui no e-mail, me pergunta alguma coisa, e a gente consegue perceber onde é que está uma falha, né? E você vai lá, aconselha. E são poucas coisas, parece que não, mas essa questão da letra, né? Ela está chamando muita atenção, ela está reprovando em concurso público fortemente. Então, gente, eu vou resumir para vocês. Vocês me escutarem, vocês do TRF da Quinta, que estão aqui assistindo essa aula comigo, né? Muita atenção. Tá estudando? Tô. Siga teu caminho. Não esmoreça. Por quê? Porque muita gente não vai fazer prova, tá certo? Então, se você quer passar no concurso, é agora, né? Você vai passar, é nessa temporada. Por quê? Porque antes da pandemia, as pessoas estudavam ainda, mesmo tendo o ensino à distância, né? Porque eu dou aula há 25 anos, então eu peguei toda a transformação, mesmo tendo ensino à distância, você tinha muito ensino presencial ainda. No pós-pandemia, ninguém voltou para a sala de aula, é muito pouco. Caiu pra caramba. E essa coisa do aluno estudar sozinho, ele não produz tanto quanto ele produzia em sala. A gente vê muito essas pessoas vendendo promessa, né? Vai te dar um método bacana, tu vai passar em concurso. Gente, para com isso, para com isso, para com isso. Vamos voltar para a realidade. Quando você está realmente. Olha que eu dou aula à distância, hein? Mas sou honesta com o aluno. Quando você realmente está ali com outro estudando, tem uma turminha, a turminha te puxa, tem um grupo, né? Mesmo, aí pode ser mesmo um grupo à distância, mas eu tenho um grupinho de trabalho, um grupinho, que esse grupinho não te tira muito, lógico, não pode ser um grupo para ficar, vai virar diversionismo, ou seja, te tirar da sua regra de estudo. Mas que um está puxando o outro, todo mundo vai fazer prova. Quando todo mundo se isola, ninguém consegue se organizar. É um fenômeno curioso, porque isso acontece também no mundo do trabalho, né? A gente vai ver, por exemplo, as pessoas que trabalham por aplicativos, elas não conseguem ter um coletivo trabalhista, então é muito mais difícil pedir qualquer coisa, certo? Do que as pessoas que trabalham num local que elas conseguem conversar, juntar entre si e reclamar seus direitos, tá certo? Então é a mesma coisa aqui no concurso. Então, se eu estou sozinho,
Então eu tenho que pensar, peraí, agora é a hora. Agora que ninguém está conseguindo se concentrar, é a hora que eu preciso me dedicar, porque eu posso transformar minha vida agora. E o que, que eu preciso? Uma letra legível. Então, veja só, aqui você pode ver que esse critério B, que estava lá no edital, a prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível. A banca colocou aqui o que? Em letras garrafais, né, em caixa alta. Com caneta esferográfica de tinta preta, o azul preta é sempre mais recomendável, tá? É sempre o recomendável. E uma caneta preta com uma ponta média, tá? Uma caneta Bic comum, transparente, média. Por quê? Caneta fina, você corre risco de a letra ficar quase apagada. A digitalização do IBFC, eu não acho tão legal a imagem, tá? Pena que eu não tenho pra mostrar. Até tenho, mas é que eu não quero abrir material de aluno sem autorização. É, e eu, antes de gravar essa aula, não pedi. Então, o que acontece? Às vezes, que você tem, a imagem tá tão assim, fraquinha, né? Que eu não sei como que aquele professor que está corrigindo visualiza aquilo na tela dele. A gente fica às vezes com dificuldade para distinguir um acento de um pingo, uma vírgula de um ponto. Acontece isso, tá? Então você deixar tudo muito legível, deixar os sinais gráficos legíveis e tal. Também não é recomendável caneta preta de ponta grossa. Por quê? Porque mancha, mancha demais. Você vai dar um risquinho para cortar uma rasura, fica parecendo que você está rasurando. Para cortar um erro, né? Fica parecendo que você está rasurando. Então, uma caneta preta comum, tá? Então, pessoal, a clareza, comece se preocupando com a sua letra. Primeira questão. Ah, eu errei uma coisinha, risque, reescreva ali, não fique forçando a letra. Não entregue para o examinador uma redação porquinha, porque eles estão deixando o conteúdo de lado. Olha, eu estou sendo muito honesta. Eles estão deixando o conteúdo de lado e focando muito a estética do texto. Né? Já que o conteúdo não está bom para a maioria das pessoas, eles estão focando a estética do texto, tá bom? Tudo bem? Naturalmente alguém deve comentar, porque já deve ter passado por isso já este ano, quem fez concurso este ano. Chegou a ter sua prova corrigida e de repente sentiu, poxa, mas canetaram tanto, contaram tantos erros gramaticais, estão contando mesmo, tá certo? Porque para tentar ter vamos dizer assim, um parâmetro, né, de reprovação, tá bom? Concisão. Escrever de forma concisa é escrever de uma forma econômica. Eu vou, sim, vou fazer uma grosseria, tá? Em termos de temática de redação. Mas vai ter que ser, que aí você entende. Gente, usar mais ponto final. Ou seja, falar uma sentença econômica, ponto. Seguir para outra sentença, ponto. E assim vai. Naturalmente promovendo a coesão, tá? Que é a costurinha, ou seja, o ponto de encontro entre cada sentença que você coloca no intervalo de ponto, tá bom? Mas evitem períodos muito extensos. Não porque o período extenso seja ruim, né? Ele esteja errado, não é isso. Mas às vezes você vai ter mais dificuldade para deixar as ideias aclaradas ali naquele período, né? Essas ideias assim translúcidas naquele período, naquele trecho que você está escrevendo. Então, escreva de forma mais concisa. A banca preza pela precisão. Então, muita atenção a todas as palavras do tema. A IBFC adora tema que tem duas partes. Né? É muito natural que essa banca faça isso. Ela fala sobre alguma coisa e alguma coisa de um fenômeno qualquer. Por exemplo, causas e efeitos dos eventos climáticos, certo? Das alterações climáticas. Causas e efeitos. O aluno, quando está fazendo redação, ele olha muito assim, o primeiro elemento chamado elemento de tópico, porque o português, linguisticamente, é uma linguagem, né, de tópico. Tudo que está à esquerda do português nos chama muito mais atenção, porque a gente começa escrevendo da esquerda para a direita. O árabe, por exemplo, é o contrário, da direita para a esquerda. Então, você tem esse problema nosso. Nosso cérebro é muito condicionado a olhar para aquilo que está à esquerda. E a gente, às vezes, acaba se esquecendo do restante, de algum trecho aqui, alguma expressão que é importante. Então, por exemplo, tá lá, causas e efeitos nas alterações climáticas. O aluno passa a redação inteira falando sobre as causas, esquece dos efeitos. Então, muita atenção, porque a banca vai analisar a precisão. E quando você esquece a segunda parte, eles sabem que vocês vão esquecer, a redação fica com nota em torno de 70%, né, se ela não tiver outros erros mais graves, tá bom? A coerência, né, ou seja, a coerência está na harmonia, aquilo que combina. Uma redação mal escrita,
muita dificuldade de escrever. Combina com o servidor que vai trabalhar no TRF da quinta? Não, eles não querem. Então você precisa trabalhar sim a tua expressão textual, né? Desenvolver essa expressão textual. E muitas vezes pessoas que falam muito bem têm dificuldade de reproduzir essa mesma fala no papel. Se escrevessem como falam muito bem, daria muito certo. Mas as pessoas criam uma distância entre o texto e o papel. O texto vira uma coisa completamente surreal, ou seja, uma produção do outro mundo, né? Como se não fizesse parte da comunicação dessa pessoa. Então, por exemplo, o aluno vai trazer expressões como malgrado na prova, sendo que ele não usa isso para falar. Isso soa mal, dá problema de coerência, certo? É quando se joga naquele emaranhado de palavras. É claro que há pessoas que você percebe uma manutenção vocabular um pouco mais erudita do início ao fim da redação. É diferente. Você vê uma boa habilidade de uso. Mas se não é o teu natural, não invente, tá certo? A coerência tem a ver com essas coisas que harmonizam e combinam. Eu falei de vocabulário, mas coerência tem a ver com os exemplos que você aplica, né, em relação à teoria. A coerência tem a ver com as soluções que você apresenta ao final. Será que a solução é de fato coerente ou você está inventando? Ou você está apresentando uma coisa surreal? Então você tem que ver se o que você está fazendo tem coerência, certo? Com aquilo que você diz. Ou seja, combina com o que você quer, com aquilo que você diz, tá certo? Com o que você apresentou na redação. Então isso pesa. Objetividade, ir direto ao assunto, manter apenas o assunto que está sendo proposto no tema. Então tem que evitar a divagação, a perda da objetividade, né? O discurso gratuito que não traz nada de substancial, né? Às vezes o aluno está discutindo inteligência artificial. A banca pediu para discutir o emprego da inteligência artificial na prestação do serviço público, por exemplo, no emprego aí da IA na inteligência artificial na prestação do serviço público. E aí o aluno começa a falar do chat GPT e detalhe, a redação vira chat GPT. Vira exatamente a explicação da ferramenta. Então tem que tomar um cuidado, a ferramenta é só um exemplo. Você tem que voltar para o teu, né, o teu tema. Teu tema é o quê? Inteligência artificial e prestação de serviço público. Certo? Não é para ficar detalhando como funciona o chat GPT. Então, só uma dica que você não pode perder o tema de vista. A gente, se esse aqui é o tema, eu não perco o tema de vista, tá? Eu volto com esse tema, sempre que posso, volto a ele, volto aos termos dele, porque é importante que eu mantenha a unidade, tá? A unidade textual. E aqui a banca diz que ela vai desconsiderar, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local apropriado, né? Estiver rasurada, ilegível, incompreensível, escrito em língua diferente da língua portuguesa. Isso aqui já não precisa explicar. Vamos lá. Ah, aliás, precisa. Quando você chegar à prova, infelizmente precisa, tá? Porque acontece. Então, quem avisa, amigo é, nunca é tarde. Quando o aluno me fala que isso aconteceu, eu não comentei nada no curso, eu fico até com consciência pesada, então eu vou comentar. Gente, chegou, preste atenção ao fiscal de sala. Fiscal de sala é perfeito? Não. Muitas vezes eles são treinados ali nas vésperas do concurso, né? E vão aplicar a prova e isso pode ser desastroso se você ficar apenas de olho nele. Mas você tem que ficar de olho nele. Então, tudo que ele falar, você vai fazer. Com um detalhe importante, leia as instruções. Leiam as instruções. Por quê? Porque tem aluno que começa a fazer na redação na folha definitiva, sem prestar atenção que está fazendo isso. E quando vai passar limpo, opa, peraí, meu Deus, sobrou rascunho. Acontece demais. As pessoas ficaram mais dispersas também no pós-Covid. Muito mais dispersas. A cabeça não está dando. Né? Essa coisa de você estudar sozinho, perder o hábito de prova, perder o hábito de olhar para um caderno, uma imagem sequer da prova. Né? Que acontece muito em sala de aula, a gente olha para o caderno de prova o tempo inteiro, o professor leva alguma coisa, distribui e tal. Então, você tem essas questões. Chegou ali na hora da prova, preste atenção a tudo que você está recebendo, ao teu material, veja onde você tem que assinar, veja onde você tem que produzir alguma frase para identificação da sua letra, né? Que tem tudo isso. Então, confira o teu caderno de provas, veja se está tudo ok. Perfeito. Será atribuído 0 à redação que tiver extensão inferior ao mínimo de linha estabelecido. Pelo amor de Deus. Existem 2 bancas, tá? Eu vou falar de 2, mas tem mais. Mas estão fazendo mais concurso.
porque existem outros que não estou vendo fazer tanto concurso assim. Existem duas bancas que exigem mínimo de linhas. IBFC e Sesgran Rio. Sim, sempre a Sesgran Rio exige mínimo de linhas? Não, em alguns concursos. Em alguns concursos. Mas como ela está fazendo muito concurso, tem que alertar. IBFC exige mínimo de linha. Então, você vai ganhar 0 se você não entregar 20 linhas. Júnior, mas não é possível que a pessoa na hora da prova não vê. Ô, gente, vocês não têm noção a quantidade de reprovação que tem. No CNU, ainda não saiu o resultado hoje que eu estou gravando, não saiu ainda não. Mas é quando meu e-mail tá lotado de gente que não sabe sabe o que vai fazer, porque não entregou o mínimo. Chegou na hora da prova, bugou. Se foi, tá certo? Viajou, não entregou o mínimo. Mas é muita gente. Então, isso até me assusta, mas é o que eu tô falando, o perfil mudou muito das pessoas que estão no concurso público. Então, quando nós estamos no momento em que quase todo mundo ali tá, né, a metáfora aqui com perdão das pessoas que têm deficiência visual, mas quase todo mundo ali cego no processo, né, com aquela cegueira metafórica, você tem que estar atento, tem que ter o olho em terra tem que ter esse olho para se tornar rei nessa terra, tá bom? Tudo bem? Então, pronto. Máximo 30 linhas, o máximo ninguém erra. A banca vai avaliar, sim, o conteúdo, mas ele vale tão muito pouco quanto valeria a parte de coesão e padrão gramatical. Vocês podem ver que é uma avaliação muito parecida, mas o rigor será maior nesses elementos finais aqui, tá? Não tenho dúvida, é o que a gente tem acompanhado. Progressão. Veja que o primeiro critério vai ser o quê? Observar a progressão. Por que observar a progressão? Gente, vou dizer para vocês. Tem um tema, tem aluno que pega um assunto do tema e vai trabalhando esse assunto A. O assunto A vira a linha, virar 2 linhas. Ele não consegue sair desse assunto. Tem aluno que traz riqueza para o tema. Tem o tema que é que analise causas do aquecimento global. Ele analisa uma causa, ele analisa a segunda causa, tá certo? Ou uma terceira causa. Então ele tem aqui pelo menos 2 causas. Quando ele tem essa evolução, que ele esgota um assunto ali no desenvolvimento, vai para outro assunto, esgota, vai fechar o texto. Então a redação dele foi progressiva. A redação dele trouxe alguma informatividade. Por que eu digo alguma? Porque nem sempre o assunto A e B são também assuntos de relevância. Ora, como é que a banca vai analisar a informatividade do seu texto? Essa progressão, porque ela vai detalhar lá na grade, né, oficial. Essa informatividade, olha só o que a banca vai fazer, tá? Ela precisa ser, muita atenção, ela precisa ser conceitual. Daqui a pouco eu mostro em forma de exemplo. Ser conceitual. Ela precisa ser atual. E ela precisa ser original. Ela tem que ter alguma coisa de original e também precisa ser relevante. Então, preste atenção aqui. O que é uma informação, um argumento que ela vai separar na hora da prova, ela vai chamar progressão, aí depois vem lá, informatividade mais argumentação, é isso que ela vai fazer. O que é uma informação conceitual? Ela vai acontecer, a banca vai perceber a presença dela quando você diz que alguma coisa é. Tal coisa é, certo? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Atual. Você está analisando, olha só, deixa eu pensar aqui uma coisa que eu fiz essa semana com meus alunos, sobre, deixa eu ver, ai meu Deus do céu, sumiu. Sim, pessoal do TRF1, né, eu tava comentando com eles um tema da justiça, os problemas da justiça no século XXI. Os problemas da justiça no século XXI. Então, vamos supor que esse seria o tema, tá? Os problemas do poder judiciário
no século XXI. Então, assim, uma forma precária, mas você entendeu o que eu quero dizer. Ora, a gente sabe que o Poder Judiciário enfrenta uma série de problemas, né? Qual que é o problema tradicional do Poder Judiciário? Morosidade. Outro problema, a questão do acesso. Né? Os problemas de acesso. Ah, Júnior, mas hoje tem justiça gratuita. Tem, gente, mas ainda persistem problemas de acesso e problema linguístico. Né? A população mais humilde não entende a complexidade das decisões do Poder Judiciário e da Justiça e fica distante, se mostra distante. Né? Não entende a linguagem jurídica, também não procura justiça, porque a pessoa se sente excluída. A gente sabe que esse sistema não fala a linguagem do povo. Mas você tem problemas, outros problemas do Poder Judiciário. Que problemas? Né? A questão da digitalização. A gente não vive no mundo digital, então. Outros problemas, fake news. O Poder Judiciário enfrenta muita fake news. Outros problemas, segurança, falta de segurança de dados. Ora, numa prova discursiva, não cabe tudo isso. Não cabe. Então, o que eu posso fazer? Se eu estou fazendo uma prova do IBFC, veja bem, se eu estou fazendo uma prova da FGV, e se eu falar que morosidade é um problema do século XXI, continua sendo. Como a FGV não tem o critério, né, da atualidade e da relevância, ela só está te perguntando sobre os problemas, ela tem outros critérios para analisar. Você falou morosidade, tudo bem para a FGV. Para a FGV. Para o IBFC, né, aqui está João, aqui está Aninha. João fala sobre morosidade na redação como problema do século XXI. Não deixa de ser. Mas Aninha fala sobre fake news. Como a banca usa o critério de atualidade, Aninha está na frente de João. Tá? Tá certo? Então, essa questão. A relevância do problema, do argumento. Se conta? Se conta. Então, por exemplo, claro, tudo que você traz de atual é relevante, não deixa de ser. Tá bom? De certo modo, vai ser relevante, tá? Mas, vamos supor, você vai lá e mexe com um problema que não é tão perceptível assim. Então, ele não é tão relevante. Todos esses aqui são relevantes. Tudo bem? Certo? Ok. Originalidade. Conta também para a banca. E como que eu trago alguma coisa original, Júnior? Se isso aí já é tudo conhecido. Sim, perfeitamente. Mas existem os textos base. De repente, você tem um texto falando sobre morosidade. Você tem outro texto falando sobre fake news, com problemas da justiça. Aí eu penso, poxa, já ia colocar fake news, que a Aninha colocou fake news. Mas aqui tem a Márcia, né, com o coque dela aqui, e a Márcia resolveu falar sobre segurança de dados. Então veja, João perde, não é que perde, fica em defasagem em relação à Aninha, porque João fala sobre morosidade, como o problema do século XXI tem pouca atualidade, é tradição da justiça ser morosa. Aninha, perto, né, da Márcia, fala sobre fake news, mas já tem um texto base falando sobre fake news, ela perde em originalidade. Márcia traz um problema do século XXI, a atualidade, né? Segurança de dados é relevante, poxa, se a justiça perde dados, imagina, né? Vazam dados da justiça, do Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo, maior cidade do país. Olha o drama, né? Então, quer dizer, é uma questão relevante. É original porque não estava nos textos base. E quando a Aninha explica o que é segurança de dados, é conceitual, ela fecha a questão. Tá certo? Entendeu o que eu quis dizer? Então, é muito interessante quando você vai pensar o problema para a prova do IBFC, você fazer uma espécie de brainstorm. O que é o brainstorm? Aquela chuva de ideias. Quais são os argumentos que eu posso apresentar? Estes. E aí eu penso no que é atual, né? O que é original, ou seja, o que vai além dos textos de base, certo? Porque, por exemplo, o Instituto Consuplan gosta que o aluno aproveite informações do texto de base, ele gosta desse diálogo. IBFC não entra nesse assunto, ele trabalha
Atualidade e originalidade das informações. Então, ele quer ver alguma coisa que você trouxe. Por isso chama original, tá? E a relevância dessas informações. Então, é isso que vai pesar, tá bom? E atualidade, né? Acho que eu falei sobre isso. Isso. Pronto. E o conceito, né? Se você se predispõe a explicar alguma coisa. Outra questão importante é a qualidade do conteúdo. Veja, né? A banca já ditando para você. E tem a ver com isso que eu falei, tá? Você selecionar, então você fazer sua chuva de ideias, né? Você tá lá, argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, argumento 5, argumento 6, e você fazer a tua seleção, né? Vou pegar o 2 e o 5. Então isso fica muito evidente para a banca que você fez uma seleção, certo? É de preferência que você consiga interrelacionar certas coisas. Por exemplo, ao pegar o argumento 1, você consegue citar um efeito decorrente dele, certo? Um efeito aqui. Ou você consegue relacionar 2 com 5. Mas eu sempre falo, tome só cuidado para você não misturar muitas coisas. É melhor você fazer relações internas do parágrafo, causa e efeito ali, tá certo? E causa e solução, tudo bem. Organização. Então procure notar o que vem antes. Se você está analisando, por exemplo, um tema fala para você sobre o aquecimento global, quer saber as consequências do aquecimento global, a banca pergunta por isso. Consequências do aquecimento global, e aí você fala, por exemplo, abundância de chuvas, né? Abundância de chuvas e abundância de chuvas num lugar e empobrecimento do solo, redução da produção, empobrecimento do solo. Olha, só você pensar, peraí. Se você fala do empobrecimento do solo, o aquecimento global gera empobrecimento do solo, talvez você enfoque a da abundância de chuvas primeiro, que é o excesso das chuvas, né, que vão criar problemas como erosão, né, lixiviação, ou seja, problemas que vão gerar dano ao solo. Então, também precisa de ordem mental. O que vem primeiro? Certo? Eu preciso pensar naquilo que vem primeiro, tá bom? Eu estou falando sobre duas questões que envolvem a justiça. A digitalização, né, uma justiça digital, e a segurança de dados. Se eu começar pela segurança de dados, eu estou começando pelo caminho inverso. É melhor falar sobre a necessidade de você aumentar, não é, o investimento em tecnologia para a justiça, para ela se tornar cada vez mais digital, parará, pererê, que tem a ver com o século XXI, e assim vai. Depois, você tem que falar, mas isso precisa estar associado a um robusto, né, robusto programa, um plano de segurança de dados. Então, veja, a segurança vem depois que você instaura a tecnologia, ela não vem antes, certo? Então, pensando numa cadeia lógica. Interpretar os fatos, ou seja, você vai explicar esses fatos, vai ampliar, vai conceituar, né? Pode trazer opinião de terceiros, né? Ou seja, a chamada fundamentação com base em autores renomados, ter os seus próprios argumentos, defender o teu ponto de vista naquele, né, setor ali e tal, e conhecer a estrutura da discursiva. O que é conhecer a estrutura da discursiva? Saber o que acontece na introdução, saber o que acontece no desenvolvimento, aqui tem argumento 1, argumento 2, e saber para que serve uma conclusão. A banca precisa visualizar isso, né? Se em termos de estrutura você trabalha bem. Então, o que vem na introdução? A objetividade, retomar o assunto. Retomar o assunto, né? Ou seja, você trazer o tema aqui para o texto e trazer uma síntese de argumentos. Esses argumentos que vão aparecer aqui embaixo, tá vendo? E aqui você organiza a ordem que esse argumento vai vir, para que você possa trabalhar também pela ordem aqui embaixo, tá? Chegou à conclusão. Ou você faz uma síntese de tudo que aconteceu, ou você apresenta a proposta de mitigação. O que é a proposta de mitigação? Aquela espécie de solução que vai abrandar o problema, tá? A gente nem tudo tem solução, mas em boa parte a mitigação. Tranquilo? Perfeito? E para você não cometer erros de coesão, né? Como é que você vai praticar a coesão? Usando mais pontos finais,
Se você fizer períodos extensos, sabe o que acontece? Você não tem a oportunidade de praticar coesão de uma forma mais ampla. Então aqui você vai ter uma sentença X, você vai pular para uma sentença Y, mas antes de vir para Y, você precisa ter algum ponto em Y que se comunica com o que você falou em X. Antes de você pular para um período Z, você precisa ter algum ponto em Z que se comunica com Y. É a costura, é a coesão, chamada coesão interna. Né? Mas a banca gosta muito, nós vamos falar, do uso de nexos de organização. Né? Ela adora notar a presença de nexos de organização. A gente vai notar na hora que ela trouxer para vocês a grade de notas. Tá? Então você precisa criar situações em que vai ter essa organização interna, essa organização também externa aos parágrafos. Ela precisa notar o que você chama de primeiro, segundo, assim vai. Padrão gramatical, né? A banca vai trabalhando, como eu disse para vocês, ela não vai ficar só atenta a uma ortografia, mas também ao desenho dos grafemas, que é a grafia. Então, muita atenção à sua letra, tá? Para você não se condenar no concurso por conta de pouca coisa. Bom, eu vou mostrar aqui alguns elementos que eu falei para vocês de cara, né? Por exemplo, isso aqui foi um tema que caiu aqui para Minas Gerais, meu estado, que era, o tema tratava dos efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil, né? E aí eu transpus uma redação para aqui, que foi aplicada naquele concurso, bem aplicada até. Então veja que como que a pessoa começa, ó, a introdução. O abandono de crianças e adolescentes no Brasil é. Quando você traz esse verbo ser, você traz um conceito. Esse verbo ser pode aparecer em várias partes da tua redação. Importante é que ali você vai conceituar. Isso já chama a atenção da banca positivamente a seu favor, tá? Então, ó, é reflexo do fracasso de uma série de políticas públicas que visam garantir direitos básicos da população mais vulnerável. Ponto, tá vendo? Calma, ponto. Veja que a banca quer os efeitos sociais, né, do abandono de crianças e adolescentes no Brasil. Então, veja que eu tenho aqui precisão, que está fora, é um atributo textual, não está na grade, mas a banca vai analisar. Eu tenho precisão. Fui direto ao assunto. Eu tenho objetividade. Certo? Então, tudo isso está acontecendo aqui, tá? E aqui, ó, você vai trabalhar já, quer dizer, você trouxe um conceito disso, pode ser um conceito, o que é o abandono? Não, ele é o quê, do teu ponto de vista? Você pode falar o que ele é na sua origem vernacular, né, ou seja, a origem da palavra. Você pode falar o que é socialmente, né? Como você enxerga também é um ser, porque o conceito, gente, não é definição. Definição é aquilo que é de forma dicionarizada. Conceito é aquilo que eu julgo ser. Então, para mim, é um reflexo do fracasso de uma série de políticas públicas que visam garantir direitos básicos da população mais vulnerável, ou seja, essas políticas, de certo modo, não funcionam, não funcionaram, e daí, tá, tô falando para mim, tá certo, uma redação emprestada, tá certo? Mas, de qualquer maneira, pra vocês entenderem. Então, aqui nós temos o conceito sendo trabalhado. E aqui vem, ó, infelizmente, essa mazela, né, ou seja, esse problema, tá vendo? A coesão, eu tô saindo de um período X, indo para um período Y, eu tenho que ter um ponto em Y que estabeleça a comunicação com X. Então, ó, essa mazela, ou seja, esse problema todo, esse abandono das crianças, traz diversos efeitos, que é o que está analisando, sociais, tá vendo? Não são efeitos econômicos, não são efeitos sustentáveis, são efeitos sociais. Efeitos sociais graves, como a manutenção da desigualdade intergeracional e a marginalização. São dois efeitos que acontecem, tá? E aí, quando você olha esses dois efeitos, você precisa pensar o que vem primeiro, né? Nessa redação tem uma crítica da forma como essa redação foi escrita. A marginalização, para mim, deveria ter sido trabalhada primeiro, por uma questão de ordem mesmo, e depois a manutenção da desigualdade. Né? Então, se você produz mais marginalização,
você, de certo modo, está produzindo mais desigualdade, tá? Entre gerações aqui, ó. Tranquilo? Porque aquela criança fica à margem do poder público, à margem da sociedade, ela pode acabar sendo cooptada pelo crime, e aí quem é filho dela também, às vezes, vai para o mesmo caminho. Então, por isso que uma desigualdade intergeracional, né? Não produziu riqueza, certo? Não conseguiu estudar, não conseguiu se intelectualizar e por aí vai. E, naturalmente, é muito mais difícil uma família em que você não tem os exemplares, os filhos seguirem um outro caminho. É bem mais difícil, né? É claro que a gente que sim, que enfrenta, vai lá, faz luta até que para que os filhos sigam outro caminho, os filhos assim o são. Mas em boa parte a gente já sabe o que acontece, vai mantendo aquele ciclo de pobreza. E aí, gente, o que nós temos aqui? Ó? Vem os nexos de organização, preliminarmente. Em segundo lugar, estão vendo? Vem os nexos de organização. Então aqui vai ser trabalhado, por exemplo, a questão, né, da desigualdade intergeracional. Vai ser trabalhado neste parágrafo. Né? No segundo parágrafo, vai ser trabalhada a questão da marginalização, poderia ser invertido, tá? Como eu disse para vocês. Vocês vão ver que os textos base deste tema de 2022, né, do agente socioeducativo, eles vão falar do quê? Ó? Aqui vai falar da ausência de cidadania, né? Quando se gera uma criança de rua, os pais são pobres, não conseguem garantir a educação dos filhos. Por isso, esses filhos, quando crescem, vão continuar pobres. Aí eu pergunto para vocês, não é? O que é isso? Manutenção da desigualdade. Vejam aqui que um dos argumentos vai tratar da manutenção da desigualdade intergeracional. Então, essa redação tem argumentos perfeitos? Não. Ela mantém a base do texto base. Ela tem um argumento, não é que ela esteja ruim, não é isso, mas ela vai estar faltante com um dos critérios que a banca vai exigir de vocês lá na hora, tá? Que é a originalidade. Então teria que falar de outro assunto, não deixe. Aqui veja, a criança vivendo em situação de extrema pobreza no Brasil, tem os números. Então o que tem aqui de novo? Né? É a questão da marginalização, foi o que não apareceu no texto base. Entendeu? Então tem um argumento que é mas ele, Júnior, ele é atual? Não deixa de ser porque não tem nada de novo no abandono de crianças e adolescentes. É diferente de tecnologia. Tecnologia tem que ser uma coisa nova para você falar, certo? Mas ele não é atual, mas ele é original para esta redação. Entenderam? Entenderam direitinho? Então, pessoal, essa é a dica, tá certo? Para vocês compreenderem o processo avaliativo que espera vocês lá na prova do TRF, tá? Então, o que comanda mesmo é a progressão, é a organização da argumentação, sua atualidade, sua originalidade, períodos curtos e principalmente a letra. Perfeito?